Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a tomar as Escrituras em suas mãos, a estudar a Bíblia, a ver, a testificar que a Bíblia é a palavra de Deus e nos ensina sobre as coisas tão básicas, os fundamentos da nossa fé. Sim, dentro do programa de hoje estaremos conversando sobre um tema muito importante: o pecado e o homem. Sim, nós temos de entender isto para saber o propósito e o plano de Deus para o homem, para a redenção da humanidade. Você está pronto? Deixe o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que existem tantas religiões, tantas filosofias, até mesmo o ateísmo não deixa de ser uma religião, não deixa de ser aquela tanto de coisas que a pessoa crê, para que o seu coração possa estar em paz com os questionamentos internos. Sabemos que a verdadeira paz só pode ser alcançada em Cristo. Sabemos que só tem paz aquele que tem paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o próximo. Como alcançamos esta paz? Através do Príncipe da Paz, através do Deus de paz, através da palavra que é a nossa paz, registrada na Escritura Sagrada, na Bíblia. Sim, ali nós encontramos a paz. Jesus nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, é o que o Senhor nos diz. E esta verdadeira paz só pode ter aquele que tem um relacionamento com o Príncipe da Paz, com este Deus maravilhoso. Esta paz, ela só pode vir com o perdão dos pecados. Porque o pecado traz a culpa. A culpa faz o homem fugir e esconder. A culpa faz o homem ter vergonha de si mesmo. A culpa, ela corrói. A culpa leva à morte, à destruição. Mas o perdão nos faz justos. O perdão nos faz limpos. O perdão nos faz resolvidos com Deus, resolvidos com o próximo, resolvidos com o mundo. Sim, uma pessoa que comete um crime, quando ela paga pelo seu crime, ela vai para a prisão, ela cumpre aqueles anos de sua pena. Quando ela sai, ela está limpa, ela cumpriu, ela fez o que a lei exigia. Jesus, Ele cumpriu a nossa pena. Ele cumpriu em nosso lugar a nossa condenação. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, e Jesus foi levado à cruz por minha causa, por sua causa, por causa dos nossos pecados. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre o pecado e o homem? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Vamos ler do 12 ao 21. Romanos capítulo 5 nos diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Vamos degustando passo a passo estes textos das Escrituras. Sabemos que muitas religiões, como dentro do Espiritismo, Islamismo, Budismo, Hinduísmo, eles querem resolver o problema do pecado através das boas obras ou através do sofrimento, purgar os pecados pelo sofrimento. E sabemos que
mesmo que eu fizesse boas obras, mesmo que eu daqui para frente não pecasse mais, e os pecados de trás? O que eu faço com eles? Eles existem? Foram cometidos? Como eu posso ter o perdão? Para os islâmicos há um anjo da direita, da esquerda, um que fica anotando as coisas boas que eu faço, o outro que fica anotando as coisas ruins, e depois se põe na balança, o que pesar mais vai dizer a minha condenação ou a minha salvação. E ninguém sabe, e ninguém tem certeza de salvação. Mas em Cristo, todas as coisas erradas que eu fiz, elas foram pagas por Jesus na cruz. Jesus levou ali a minha culpa e Ele trouxe para mim o perdão de Deus, o indulto real. Se conta que em uma prisão várias pessoas estavam condenadas à morte e no meio de todos aqueles condenados, um homem estava tranquilo, estava sorridente, estava feliz. E perguntaram como, no meio de tantos condenados à morte, os que vão ser enforcados, os que vão ser fuzilados, como você pode estar tranquilo assim? Ele disse, porque eu tive notícia do indulto do rei para mim. Amanhã, quando abrirem a porta dessa prisão e levarem os que vão ser condenados, o indulto do rei me levará à liberdade. Eu estou livre pelo indulto do rei. Por isso, ele estava tranquilo. Nós podemos viver aqui, sabendo do indulto do rei para as nossas vidas, sabendo que Jesus pagou os nossos pecados, ele pagou o preço, a justiça de Deus. Ele morreu em nosso lugar, ele deu a sua vida por nós. Como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus, crer no seu perdão, crer que ele levou a nossa culpa. Então o apóstolo Paulo continua dizendo, olha, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Os islâmicos querem dizer que é uma injustiça Deus condenar os homens pelo pecado de um. Os homens não são condenados pelo pecado de Adão simplesmente, mas pelo pecado de cada ser humano, cada pessoa. O apóstolo João diz que se nós dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos-nos a nós mesmos. Você pode pegar a pessoa mais boazinha que você conheça, que não tem Jesus. Bom pai de família, bom patrão, bom cidadão. Pode pegar a pessoa mais correta. Você pode dizer que ela não tem pecado? Não pode. Porque o seu temperamento e os seus pensamentos e as suas motivações e os seus relacionamentos que você nem sabe tão bem o que se passa no íntimo desta pessoa, não tem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, diz Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23, e estão destituídos da glória de Deus. Então, Paulo continua dizendo aos romanos, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça decorre ou transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte,
muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha o que o Senhor faz. O Senhor não somente nos perdoa, Ele podia nos perdoar e dizer: vocês estão perdoados, mas fiquem por aí e se virem na vida de vocês, não quero saber de vocês, porque vocês são muito... Não. O Senhor nos fez com Ele reis e sacerdotes. O Senhor nos perdoa, nos dá o seu caráter, nos dá o seu amor, nos dá o seu perdão e nos dá sua presença e nos faz assentar com Ele nos lugares celestiais. E nos leva a uma posição de honra de filhos de Deus. Continua o texto dizendo: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É isto aí. Você pode ter a sua total confiança em Jesus, no perdão que Ele oferece através da sua morte na cruz do Calvário, de onde temos perdão, paz pela graça de Deus. Você já recebeu o perdão do Senhor? Já tem certeza da sua salvação? Quer ter isto agora? Então feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar. Se possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que sou um pecador, reconheço que tenho feito tantas coisas que não merecem um só olhar do Senhor para mim, mas eu te peço perdão, perdoa-me, lava-me, limpa-me, enche-me do teu Espírito Santo e dá-me uma vida santa, uma vida pura, uma vida que eu me alegre na tua paz. Eu me entrego a ti e quero viver para ti todos os dias da minha vida. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem, que receberam a Cristo como Salvador, recebam também de ti a cura para as suas enfermidades. Recebam a paz, a libertação de toda opressão maligna. Toda aliança feita com as trevas seja quebrada agora em nome de Jesus. Estas vidas oprimidas, cheias de depressão, sejam libertas agora. Caiam as algemas, rompam-se os grilhões, abram-se as prisões, sejam livres em nome de Jesus. Amém, amém e amém.